Daniel, capítulo 5, nós vamos ler versículos 1, 2 e 3. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Então, trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Podemos assentar, queridos. Eu quero chamar a sua atenção para o que nós vamos estar meditando aqui nessa noite. Belsazar, rei da Babilônia, um homem que ele desprezou a Deus, o Deus de Israel, profanou as coisas sagradas de Deus, e que tem aqui muitos ensinos para mim e para você. Belsazar, um homem poderoso, rico, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor. Este homem vivenciou um período do apogeu, mas também da queda do grande e majestoso Império Babilônio. Quando eu olho para Belsazar, eu vejo ele como um homem que, típico da nossa geração. Belsazar não se preocupou com as coisas eternas. Cultuou aos deuses, mas deuses falsos. Teve oportunidade de ter a experiência com Deus verdadeiro, mas ele fez escolhas. E eu tenho repetidas vezes dito aqui, a vida é feita de escolhas. Escolhas essas que irão definir toda a nossa eternidade. Ninguém é obra do acaso. O ser humano não é objeto de decretos e sentenças e de um pré-determinismo. Tenho insistidamente ensinado aqui contra essa ideia, esse conceito de que existem pessoas que foram predestinadas para a perdição. Isso não é bíblico, não está contido na palavra e não faz parte do caráter de Deus. Deus não predestinou ninguém para a perdição. Todos os homens são alcançados pela graça de Deus. Todos os homens são objetos do amor de Deus. A grande questão é a resposta que os homens dão à revelação do Senhor. É como você reage. E eu posso já te inferir nessa noite. Deus reservou essa noite para falar com você. A maneira como você vai sair daqui dessas portas é que estará configurando como você está reagindo diante daquilo que Deus fala contigo. E Belsazar, ele também teve as suas oportunidades. Porém, ele fez uma escolha. Ele preferiu zombar de Deus. Ele preferiu profanar o sagrado. Olha, irmãos, quando olhamos para a história humana, encontramos inúmeros homens que zombaram de Deus, que zombaram das coisas sagradas, mas que pagaram altíssimo preço. Infelizmente, vivemos hoje em uma geração que zomba, que escarnece da Bíblia, que escarnece do Evangelho, que escarnece da igreja. Saiba de uma coisa: o silêncio de Deus e a falta da ação imediata punitiva de Deus não significa que Deus não se importa com isso. Não significa que isso vai passar incólume diante do Senhor.
só significa que um dia, aqueles que não forem punidos aqui, terão que estar diante do trono branco de Deus, diante do grande juiz, e terão que dar conta de fala, de palavras, de ações, de atitudes, de comportamento. Ninguém vai escapar do dia do juízo. Todos os homens, isso sim, estão convocados. Tem dia e hora marcada, onde todos os seres, desde Adão até o dia do juízo final, grandes e pequenos, ricos e pobres, terão que se prostrarem diante do grande trono branco e prestarem conta das suas vidas. Mas, olhando para o texto bíblico, aqui encontramos esse homem que, estando ele numa corregência, seu pai era o rei, todavia, Nabonido deixou o governo de Babilônia na mão do seu filho Belsazar. E esse garoto, esse homem, Belsazar, é alguém pela qual ele desenvolveu o seu estilo de vida de curtição, de achar que a vida é prazeres, considerar que viver é festa, viver é apenas farrear, quando na verdade a vida é muito mais que sorrir. Tem projetos, tem coisas sérias que precisam ser decididas. E quando eu olho para esse texto bíblico, olhando para o contexto que o cerca, existem sérias coisas aqui que estão envolvidas. Primeiro, voltando para o versículo 1 do capítulo 5, diz aqui a Bíblia que o rei Belsazar, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Não foi ele que conquistou o trono. Ele é um herdeiro. E estando ele no trono desse mega império, agora ele está dando uma grande festa. E talvez você pergunte, mas pastor, se ele é rei, se ele está em uma posição, qual é o problema da festa? Eu já vou te contar. Eu já vou te dizer qual é o grande problema que há nessa festa aqui. Nós percebemos que essa festa tem um glamour. Se olharmos algumas versões, aqui está 1000, pode deixar um, está 1000 dos seus senhores. Eu não sei se você consegue, Michel, trocar de versões. A King James, a versão internacional, você vai encontrar, por exemplo, que eram nobres. Na King James está dizendo que eram membros da corte. Então eram pessoas da nata da sociedade. Isso não era uma festa para plebe. Não, não era plebe. Não eram os plebeus que estavam ali, não. Era só a nata da sociedade, era só os ricos. Então essa festa que ele está promovendo aqui é o alto luxo, é a ostentação. Pastor, ele não tem o direito de fazer isso, sim. Mas deixa eu dizer para você, esse momento de festa não era propício. Lembrando que o nome Belsazar é um nome de devoção ao deus Bel. Babilônia tinha um antro de politeísmo, de adoração aos deuses. E eles fizeram uma festa, essa festa foi feita para cultuar aos deuses. Regado a muita bebida, regado a muita comida. Mas tem um problema sério aqui. Aos arredores de Babilônia, há um grande perigo. Por quê, pastor? Porque Ciro se aliou a Dário. Fez uma junção da Pérsia e da Média. Fez a junção medo-persa.
se levantaram, juntou essas duas nações para formar um só império. E Ciro, o Grande, já havia conquistado grandes territórios e eles estão marchando para a Babilônia. Ciro, no caso aqui Dário, que comandava os seus soldados, eles cercam Babilônia. Babilônia está cercada. Mas Belsazar, tomado pela sua altivez, pelo seu orgulho, pela sua autoconfiança, ele não se importou com os perigos que rondava. Ele estava confiante de que os muros eram suficientes para proteger a cidade. Ele considerava que o exército dele estava pronto para enfrentar toda a tropa dos medos e dos persas. E eu paro aqui para dizer para você: o grande problema dos homens hoje é que o coração está muito similar com o coração de Belsazar. E eu digo com muita seriedade: as pessoas não estão observando que existe um mundo espiritual. Há um perigo que ronda o ser humano. Todos nós estamos a caminho da eternidade. Todos nós iremos enfrentar a morte. Mas tem uma questão: quando nós passarmos os portais da morte, não há mais nada que possa ser feito. Quem morre com Jesus, ele vai adentrar os portais da morte para a salvação. Mas quem adentra os portais da morte sem a segurança da salvação em Cristo, irá padecer eternamente o castigo no inferno. Mas qual é o problema, pastor? Escuta. Você vai olhar à sua volta e vai perceber casas tomadas pela farra. Todas as pessoas têm direito de divertir, irmãos. Estou aqui como pastor para pregar a palavra e dizer a grande seriedade que nos envolve. Quantas casas agora, nesse momento, estão farta de bebidas, de carnes, de comidas, de músicas. Pessoas que estão agora desfrutando de uma falsa felicidade, mas algumas delas serão chamadas para a eternidade, mas elas não se importam, elas não se preocupam, não estão entendendo que dentro delas tem uma alma que vai adentrar os portais da morte. Belsazar foi alguém que tinha um inimigo cercando a cidade, mas ele não se importou. Ele foi se divertir, ele foi curtir, sem se importar com o inimigo que estava à volta do seu palácio. Assumiu o risco. Ele considerava que ele tinha um império imbatível, por isso ele era autoconfiante. Ele achava que o seu império era poderoso demais. Por essa razão, ele não quis se intimidar. Os medos e os persas vão se cansarem. Porque tinha uma outra questão. As muralhas de Babilônia eram praticamente quase que intransponíveis, impenetráveis. Isso gerava nele essa autoconfiança. Tinha uma outra questão. Babilônia era tão rica, que estaria pronta para suportar 2 anos de cerco. Tinha suprimento. Então a autossuficiência de Belsazar era: eles não entram e nós podemos ficar tranquilos, porque tem comida aqui para muito tempo. Vamos aguentar o tranco. Ei, irmãos, quantas pessoas que acham que tem tantos anos de vida pela frente? Quantas pessoas que acham: eu já fiz minha poupança, pastor, eu estou seguro, eu já comprei casa, já comprei sítio, eu já comprei fazenda, já comprei animais, já tenho lá gado, já tenho não sei o quê, eu já comprei. Ei,
Todas essas coisas são passageiras. Todas essas coisas vão ter fim. Belsazar, ele ignorou que aquele império chegaria um dia que haveria de ruir. Tudo passa, irmãos. Nada vai ficar para sempre, a não ser o próprio Deus. O resto, tudo passa. E essa lição, Belsazar ignorou. E infelizmente, irmãos, esse retrato que eu olho para Belsazar é o retrato da humanidade. E não precisa ser rico e poderoso, não. Pessoas simples. Pessoas que pouco têm. Mas aquele pouco que tem, ela considera ela já um Deus de si próprio. Sim, ela considera que ela é grande demais. Se sente realizada e não se preocupa com a eternidade. Não se preocupa que um dia ela vai tombar. Sua vida vai cessar. E ela não mais estará entre os homens. Não importa quão rico a pessoa seja. Não importa quão poderosa a pessoa seja. Todos terão que enfrentar a morte. Se você recordar um pouquinho do seu tempo de escola, você vai lembrar de um nome. Alexandre o Grande. O grande conquistador grego. Aquele que estava disposto a conquistar o mundo e iria conquistar. Ele sobe ao poder aos 20 anos de idade. Mas antes de completar 33 anos ele morre. Ele morre de febre. Não morreu na guerra. Não foi o inimigo que matou ele. Uma mera febre o matou. Olhando para ele, poderia dizer, tinha muito para viver. Tinha muito para conquistar. Conquistaria o mundo se a morte não o tivesse levado. Ele venceu inimigos. Sua espada atravessou muitos inimigos no seu caminho. Mas o inimigo chamado morte o derrotou facilmente. E ele tombou. Deixando para trás império, sonhos, projetos. É assim que é a vida humana, queridos. Hoje Deus quer que você reposicione seu coração. Sim, trabalhe, estude, sonhe. Mas entenda, você está indo para a eternidade. Há um tempo curto de existência nossa. E por essa razão você precisa se preparar para a eternidade. No verso 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. De maneira bem resumida, deixa eu te explicar. Nabucodonosor levou cativo toda a nação de Judá para a terra da Babilônia. Quando ele destruiu o templo, ele pegou todos os objetos sagrados do templo e levou para a Babilônia. Nabucodonosor foi alguém pela qual respeitou esses objetos, ficou em um depósito e ali estavam guardados. Mas Belsazar, o garotão, tomado pelo vinho, pela ostentação, pela sua festa, pela sua farra, quis ele então demonstrar opulência, poder, majestade, superioridade, fazer algo que ninguém tinha feito antes dele. E aí ele dá uma ordem, mandou trazer os vasos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele achava que podia fazer isso. Achava que podia tocar nas coisas de Deus e sair incólume. Achava ele que ele tinha o poder de fazer o que quisesse. Lembre-se, você tem livre-arbítrio. Mas tudo tem consequência. Tudo tem um preço. Toda semente plantada vai gerar um tempo de colheita. Não existe semente neutra. Tudo que plantamos um dia nós vamos colher.
Belsazar, ele toma então uma atitude de irreverência. Eu fico a olhar para esse texto e penso, meu Deus, esse homem é tomado por uma postura de total irreverência, destemor a Deus. Ordena que as coisas sagradas sejam trazidas para um ambiente de profanação, bebedice, orgias, farra. E alguém vai até o depósito e pega esses objetos que são de Deus, são sagrados, são consagrados. Uso exclusivo de Deus. Esses elementos são carregados, levados para aquele salão. A ironia, a zombaria que se é feita ali contra o Deus de Israel. Ele ordena que se usasse essas vasilhas, esses vasos, para que desse vinho a todos os convidados. Foi ordenado então que os príncipes, as mulheres, as concubinas, coloca o verso 3, trouxeram os vasos, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles. Eles tomaram para beber. O rei, seus príncipes, suas mulheres e as concubinas. Verso 4. Beberam o vinho, deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Que afronta. Que afronta. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semeia afronta a Deus, vai colher juízo. Aquele que semeia desobediência, vai colher o juízo. Irmãos, há um limite interposto por Deus. E todos aqueles que brincam com as coisas sagradas, que vão brincando com Deus, com a palavra, chega um momento que esbarra no limite. E quando esbarra nesse limite, pode ter certeza, vai ter a reação de Deus. Há uma reação divina quando Deus é afrontado. Quando olhamos para o Velho Testamento, pelo menos duas coisas me chamam a atenção. No livro de Números, no capítulo 16, a partir do verso 31, escuta o que diz a palavra. E aconteceu, Coré, Datã e Abirão se levantaram para afrontar Moisés. Olha o que diz a Bíblia. E aconteceu que, acabando ele de falar todas as palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. O que é isso, pastor? Se abriu. Vira. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. 33. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Bota 34. Qual é a reação do povo? Todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque dizia: para que não nos trague a terra também a nós. Deus é juízo. Há um limite para as ações humanas. Coré, Datã e Abirão tiveram que experimentar o juízo de Deus
porque ultrapassaram os limites. E quantas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, que estão brincando com as coisas do Senhor, ignorando que Deus é juízo. Eram do meio da nação, mas a terra abriu e os engoliu. Há um outro texto, Gênesis capítulo 19, versículos 24 e versículo 25. Deus anunciou que haveria de destruir aquela cidade. Os moradores afrontaram Deus, zombaram de Deus. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus. Fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquela cidade. E toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade. E o que nascia da terra. Deus falou que ia fazer, e Ele fez. Sim, irmãos. Deus é juízo. E as pessoas acham que podem pecar, que podem errar, que podem viver como quiserem, e que não vão enfrentar os juízos de Deus. Todavia, quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos um Deus que tem um juízo duro, pesado. Diz a Bíblia em Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. No dia 8 de julho de 1741, John Edwards, um pregador dos Estados Unidos, foi para o púlpito da sua congregação e pregou um sermão que até hoje ainda gera impacto. Pregou um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. A história diz que antes dele terminar o seu sermão, as pessoas se seguravam nas colunas do templo, com medo de caírem no inferno. Tamanha intensidade que John Edwards pregou sobre o juízo de Deus. Uma das falas que ele tem no seu sermão é: o ser humano caminha, embaixo dos seus pés há uma película tão fina que o seu próprio peso faz com que ele caia dentro do abismo. E é esse o sentimento que as pessoas tinham, que aquele local a qualquer momento haveria de abrir-se e eles cairiam dentro do inferno. Por isso tentavam segurar e se agarrar em qualquer coisa. Queridos, Deus está irado com o pecado. Deus está irado com a ação pela qual os homens têm de falta de reverência em relação à sua palavra, em relação a Ele. O juízo de Deus vai chegar para os homens. E é preciso que haja uma conversão, uma mudança, uma transformação. Porque haverá um dia de acerto de conta. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Todos nós vamos ter que dar conta. Aqueles vasos sagrados foram levados para o palácio, para a festa profana, e ali, em meio àquelas orgias, dançaram, louvaram os seus deuses. Ficou barato? Não. Bota o verso 5. Diz a Bíblia, na parte A desse versículo, que na mesma hora, foi no outro dia não, irmãos, não foi no próximo mês, no mesmo dia, na mesma hora, naquele mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem. Sim. Quando eu olho para essa ação de Deus, eu vejo que Deus resolveu entrar naquela festa. De que forma, pastor? Deus não enviou um anjo? Não. Não foi uma revelação? Não.
A mão de Deus entrou ali, sem passar pela porta. A mão de Deus toma aquele ambiente. E diz a Bíblia que à noite rolava festa. E aonde que a mão vai? Exatamente no ponto mais claro, de frente do catiçal, onde era visível para todo mundo, onde todos podiam enxergar que tinha uma mão ali. Aquela mão, na caiadura da parede, no reboco da parede, rasgou aquela parede e deixou ali cravado: Men tekel uzafim. Em letras garrafais, grandes, suficiente para que todos ali pudessem enxergar e todos pudessem ali ver. Lá está a mão de Deus escrevendo na caiadura da parede, no meio da festa profana. Deus silenciou a festa. Está pensando que música continuou cantando? Está pensando que continuou dançando? Copos e taças continuaram se enchendo? Não. O pavor tomou conta do ambiente. Silêncio absoluto foi tomado. Olhos extasiados, perplexidade toma conta de todos. O medo e o pavor toma conta daquela multidão de pessoas. Desespero. Bota o verso 6. Olha o que diz a palavra. Escuta. O rei que sorria, o rei que dava o tom da festa, seu semblante muda, seu rosto muda, a cabeça dele está rodando, seus pensamentos estão turbados, seus lombos já não têm mais firmeza, seus joelhos estão batendo um no outro. Literalmente esse homem está tremendo. Está igual uma vara verde balançando. E isso diante de todos os seus convidados. Porque Deus invadiu aquela festa para dizer: tem um ser que comanda tudo. Não brinca comigo, porque eu entro onde eu tiver que entrar. Não tem porta, não tem muro. Pode até você achar que Ciro não entra, que Dário não entra, mas eu entro. E entro no centro da festa sem fazer barulho. E ele vai lá e rasga a parede e escreve: Men tekel Peres. Aquele momento muda o tom da festa. A partir do verso 7. Coloca lá o 7. Olha o que acontece. Gritou o rei com força. Ele dá um grito. Está desesperado. Ele ordena aos gritos que se introduzissem os astrólogos caldeus, os adivinhos. Ele precisa de resposta que ele não tem. Ninguém consegue responder. E ele então faz uma oferta. Qualquer que ler essa escritura e me declarar a interpretação, eu vou vestir ele de púrpura. Eu vou dar uma cadeia de ouro para colocar no pescoço. Olha, eu vou colocar como o terceiro do reino, porque o primeiro é o pai dele, Nabonido. Ele é o segundo. Ele está oferecendo o mais alto cargo que ele podia oferecer. Porque ele está apavorado. Mas não estava cultuando os deuses? Não estava ele louvando aos deuses? Aí sim, o Deus verdadeiro entra naquele local e diz: eu sou Deus. Os teus deuses não podem te proteger de mim.
Os teus deuses não são nada diante de mim. Sim. Bota o verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Naquele momento, aqueles homens estão diante da obscuridade. É abstrato para eles. Eles não sabem o que é aquilo. Conseguem olhar apenas para letras que estão escritas, mas não sabem do que se trata. Coloca o verso 9. O pavor toma conta ainda mais do rei, porque ver a mão escrevendo era apavorante. Agora, ser algo indecifrável se torna mais apavorante ainda. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-lhe semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Significa o quê? Se você trocar a versão, colocar na versão internacional, você vai ver que a situação deles é que eles estavam também tomados pelo pavor, pelo medo. Deus mudou aquela festa. O rosto do rei está mais pálido. Os nobres estão estupefatos, alarmados, sobressaltados, perplexos. Não sabe o que fazer, não tem para onde correr. O pavor está ali. O verso 10 diz que a rainha mãe, quando ela ouviu as palavras do rei, você podia ter deixado, porque a outra diz, na versão internacional, que os gritos do rei, que não é mais de euforia, que não é de alegria, mamãe percebeu, tem problema lá dentro. Tem problema lá dentro. E mamãe corre. E chega lá dentro, vê uma cena de pavor, de terror. Está todo mundo apavorado, não sabe o que fazer. E aí, ela diz, ó rei, vive para sempre. Fica assustado não. Bota o 11. Existe, escuta, um homem no teu reino. Nós estamos falando de mais de 100 mil, 200 mil pessoas. A rainha chega e diz, tem um homem aqui. Eu vou te perguntar, tem um homem na tua família? De Deus? Tem uma mulher de Deus? Na tua rua, na tua casa, no teu trabalho? Alguém pode dizer, tem alguém de Deus que você pode recorrer, rei? Aquela mulher faz ecoar uma voz de esperança, dizendo, tem alguém, rei? Tem alguém que pode decifrar? Tem alguém que pode resolver isso? Ninguém podia decifrar. Mas aí quando viramos para o verso 12, o final dele, lá na partezinha, lá C, lá embaixo, manda chamar Daniel. Daniel não tinha sido convidado para a festa. Daniel não estava nessa festa. Mas o nome dele foi citado naquele local quando precisaram dele. Belsazar com certeza ignorou. Sabe por quê? A essa altura do campeonato, Daniel já está idoso, já está velho. Já está lá para lá dos seus 80 anos. E olhe lá ainda. Então, já não tem mais serventia. Já não é tão útil. Mas todavia, irmãos, aquele idoso, aquele que foi aposentado do reino, não tinha se aposentado da sua relação com Deus. Porque quem serve ao Senhor não envelhece na relação, continua firme. E esse homem é quem chega no palácio para fazer a diferença. E eu confesso que quando eu meditava nessa palavra, imagine, dá os nobres, os poderosos, a nata do reino, me trazem Daniel no meio da noite, e lá me entra. Daniel não é jovem, ele está idoso, aos seus passos lentos, cabeça erguida,
vai caminhando, andando, os olhos todo focado para ele, mas ele tem certeza, eu sei em quem eu creio, eu estou chegando aqui não é para farrear, é para colocar ordem nas coisas. Deus te chamou para entrar em ambiente, mas não para se misturar, é para fazer a diferença. A presença de Deus na tua vida não te pode fazer se contaminar com o pecado. Ele não estava ali para beber, ele não estava ali para farrear, ele estava entrando ali como homem de Deus, porque tinha uma mensagem de Deus, tinha uma palavra de Deus para aquelas pessoas, tinha uma palavra do céu. E é isso que Deus quer. Quando você entrar nos ambientes, você tem uma palavra do céu para fazer a diferença. Seus lábios têm que transmitir Deus. A Bíblia diz que Daniel ele já chega fazendo a diferença. Volta o 13. Daniel foi chegar, chegou diante do rei. O rei olha para ele e diz: você é Daniel? Você é um dos exilados que meu pai rei trouxe de Judá? Tu sobreviveu? Tu sobreviveu? Sim. Deus sustenta. Pode passar pela prova, pode passar pelo cativeiro. Podem roubar a tua liberdade. Pode te roubar da tua casa, pode te roubar tuas coisas. Mas Daniel estava ali idoso, mas firme em Deus. Firme no Senhor. Ele tinha compromisso com Deus e Deus tinha compromisso com ele. E ele tem condição de olhar ali nos olhos e dizer: eu estou aqui porque Deus me sustentou. Sou eu mesmo. O rei então, Versículo 14. Sua voz está trêmula. Ele está tremendo. Não consegue parar em pé. E ele vai dizer: soube que o Espírito dos deuses está em você, Daniel. Olha, eu estou sabendo que você é iluminado com inteligência e sabedoria. Você tem coisas em comum com você. Verso 15. Olha, eu mandei trazer aqui os sábios, os encantadores. Ninguém conseguiu me dar o significado. Não conseguiram. E o rei então fala: mas eu soube. Eu soube que você é capaz de fazer interpretações, de resolver mistério. Olha, se você ler isso aqui, eu vou te vestir com um manto vermelho, eu vou te dar uma corrente de ouro, eu vou botar você como terceiro do meu reino. Daniel só ouve calado. Tempo de estar calado e tempo de falar. A expectativa de todos que estavam ali era ouvir o que Daniel tinha para falar. E pensa que Daniel já chega logo mandando a sentença. Não. Escuta. Daniel sabia. Escuta sério que eu vou dizer para você. Daniel sabia que estava olhando para um homem que não haveria de amanhecer vivo. Era a última vez que os olhos dele estariam confrontando com o profeta. Mas ele foi resoluto. Tu vai ouvir o que tem que ouvir. Tá bom, garoto? Tu vai morrer, mas vai ouvir o que Deus tem para falar para você. E ele então ergue a sua voz. Versículo 17. Então Daniel respondeu diante do rei: escuta, não é bate-papo sozinho. Não está no canto, não é diante de todo mundo. Está todo mundo ouvindo, está todo mundo assistindo. Daniel já esnoba no bom sentido, tá? Ele já chega para o rei e diz: olha, pode guardar seus presentes para você. Pode dar tua recompensa para outro. Quero nada teu, tem nada contigo, homem. As tuas coisas para mim não me servem. São profanas, não quero. Mas eu vou ler. Eu tenho uma palavra de Deus e a palavra de Deus não tem preço. Não se paga por ela, você vai ouvi-la. E ele diz: ó rei. Ele dá um sermão, queridos. Foi a Nabucodonosor, teu pai, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Escuta. Sabe o que ele está dizendo? Você está achando que Nabucodonosor foi grandão porque ele era? Não, ele só foi porque Deus deu. Ele só fez porque Deus, ele entregou na mão dele. Não tem grandão não. Todos os homens, se não se submeterem ao Senhor, são abatidos por ele.
E é isso que Daniel está gritando ali para todo mundo ouvir. Foi grandão, mas foi Deus que colocou. Dada a alta posição que Deus lhe concedeu. Foi Deus que deu a Nabucodonosor. Homens de todos os povos, nações e línguas tremiam diante dele. Ele matava quem queria matar, poupava quem ele queria. Ele promovia, ele humilhava. No entanto, ele diz, no entanto, sempre tem um porém, né? Sempre tem um entretanto, tem um mais. Quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, Deus arrancou ele do trono. Deus jogou ele lá no campo. Ele foi despojado da glória. Deus arrancou ele de lá. Pode vir. Foi expulso do meio dos homens. Sua mente ficou de animal. Passou a viver com jumentos. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre o reino dos homens. E põe no poder quem ele quer. É isso que Daniel está pregando. No meio daquele monte de homem embriagado, mulheres seminuas, no meio daquelas orgias, todo mundo calado e tem que ouvir a mensagem que está sendo pregada. Vira. Falou de Nabucodonosor, uma pessoa que ia escapar? Não. As horas estão indo embora, mas deixa eu terminar aqui. Ele aponta o dedão e diz, mas tu, Belsazar, você, sucessor dele, você não se humilhou, embora você soubesse de tudo isso. Eu não tenho tempo para falar as coisas que eu queria te dizer. Deixa o 22. Desse 22. Mas que o Espírito Santo fale com você, mas eu preciso te dizer, tá? Não basta saber as coisas de Deus. Não basta você ver o que Deus faz. Se você não mudar teu coração, você vai ser um Belsazar. Deus vai te pegar. Daniel está dizendo, olha, você sabia quem era Deus, mas não mudou teu coração, garoto. Você sabia o que Deus era capaz de fazer, mas você não se dobrou diante dele. Agora se vira para mim. Ao contrário, você se exaltou acima do Senhor dos céus. Daniel, como era velho, ele poderia dizer, moleque, você mandou trazer as taças do templo do Senhor. Você quis beber nela, você e seus nobres. Você louvou os teus deuses, você é louco. Deuses que não pode ver, que não pode ouvir, que não pode entender. Você não glorificou o Deus dos céus, em cujas mãos estão tua vida. Sabe o que Daniel está dizendo? Você só está sentado aí porque Deus te deu vida. A tua vida está na palma da mão dele. Tua vida está aqui. Eu quero dizer para você que está aqui, tua vida está na mão de Deus. Você só levantou hoje porque ele deixou. Você só vai amanhecer amanhã se ele permitir. A nossa vida está na mão dele. Os nossos caminhos estão com ele. Vira para mim, Michel. Por isso ele enviou a mão. Aquilo lá não saiu do nada. Não é feitiçaria, foi Deus que mandou. Foi ele que mandou escrever. E esta é a inscrição. Mene, mene, tekel, parsim. E o significado é esse. Mene, Deus contou os dias do teu reino, Belsazar. Chegou o fim. Talvez Belsazar poderia gritar e dizer, mas eu tenho muito que viver. Tem não. Deus já assinou o carimbo, botou um ponto final. Quando Deus põe um ponto final, ele está dizendo, acabou. Daniel está diante do rei, não é um pobre coitado não. Tem um monte de gente vendo ele está dizendo, acabou o teu reino. Vira. Tekel. Pesado foste na balança e achado foste em falta. Deus te pesou. Você foi reprovado na balança de Deus. Eu quero dizer que Deus tem uma balança justa. Uma balança que pesa a tua vida, que pesa teus pensamentos, que pesa o teu caráter. Deus está pesando você. E o que você vai ouvir de Deus hoje? Está aprovado ou está reprovado? Quando Jó orou assim dizendo, Senhor, me coloca na tua balança, porque eu sei que eu tenho sido justo diante de ti.
Já orou assim. Vira, bicho. Pérez. Na escritura lá inicial, Parsim. Foi assim que Daniel leu. Mas aqui ele está dizendo é Pérez. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Sabe o que é isso, irmãos? Todos que estavam ali sabiam que os medos e os persas estavam em volta. E Daniel está dizendo ali dentro: Rei, Deus te entregou para os medos e os persas. Vira. Então, aí Belsazar, tomado de medo, de pavor, tenta cumprir o mandato, tenta botar pano vermelho, tenta botar coroa de ouro, corrente de ouro, declara que ele é terceiro do reino, mas não sabe ele que o verso 29 é a tragédia dele. Coloca aí o 30, melhor dizendo. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. O inexpugnável, a cidade impenetrável, os medos e os persas secaram o rio Eufrates, desviaram o leito, passaram por baixo dos muros, invadiram a cidade, tomaram a cidade de assalto. E Belsazar teve que se encontrar com seu algoz, que o assassinou na sua sala de festa. Escuta uma coisa, tudo tem um fim. Quando você olha para esse texto, o que você está vendo aqui? Um homem morto, que não finalizou aquela noite, uma noite que prometia muita farra, uma noite que prometia muita bebida, que prometia muitos risos, muitos gozos, muitas alegrias, uma noite que prometia muito prazer, mas termina com um rei morto e possivelmente adentrando os portais do inferno, porque ele afrontou Deus. É assim que termina muita festa de seres humanos. Festas essas que terminam com morte e destruição eterna. Eu quero te convidar para você se colocar de pé. Feche seus olhos. Eu quero perguntar se tem no nosso meio alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que esteja afastado do Evangelho. Hoje Deus está falando com você. Pode ser a tua última noite. Pode ser que amanhã pode ser muito tarde para você. Hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer te salvar. Se você não entregou a tua vida para Jesus, se você está afastado do Evangelho, se você ainda não se rendeu ao Senhor, eu quero te lançar um convite. Mais que isso, eu vou ser ousado. Eu quero te lançar uma convocação. Corra para os pés de Jesus. Corra para os braços do Senhor, porque nele há salvação. Sem ele você vai adentrar os portais da eternidade, perdido eternamente. Mas se você entregar a tua vida para Jesus, se você se render ao Senhor, há um céu de glória que te espera, a morada celestial para você. Eu queria que a igreja estivesse orando, com teus olhos fechados. Ore por essas pessoas que ainda não assumiram o compromisso com Jesus. Estamos falando de uma alma que é eterna. Estamos falando de algo que após a morte não tem como mudar. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, hoje Deus está te chamando. Sai do teu lugar, toma coragem, toma atitude. Faltou atitude em Belsazar em respeitar Deus. Faltou atitude em Belsazar em assumir compromisso com Deus. Mas hoje Deus está te chamando. Hoje Deus está te apresentando a uma salvação. Há uma esperança para você. Tem alguém que está afastado, que quer voltar para Jesus hoje, ou que ainda não entregou a vida para Jesus? Sim, vem, Jesus te chama. Jesus te ama. Ele tem o melhor para você. O maior presente que um homem e uma mulher pode receber é a presença de Deus. É a presença do Senhor. Pastora, por favor. Glória a Deus. Continue orando. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém?
Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Ele está te esperando de braços abertos. Tu tens sido Ele ama você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. A esperança de Deus, a esperança do Senhor. Hoje é o dia, hoje é o momento, hoje é o tempo que Deus reservou. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais no seu coração. Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de mudar de vida. Não posso comprá-lo, mesmo assim. Vem Espírito Santo, sempre vem vou. Espírito Santo. Aleluia. Estenda tuas mãos para cá. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Infinito, ousado amor de Deus. Eu te louvo, Deus. Eu te bendigo pela tua presença. Eu te louvo, Deus, por cada uma das vidas que ouviram a tua palavra. O Senhor ama cada uma delas. O Senhor preparou um céu de glória. O Senhor preparou o melhor para nós. Por isso eu repreendo toda fúria maligna, todo banquete de Satanás, todo banquete das trevas que tenta desviar o teu povo, que tenta arrancar o teu povo da tua presença. Dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana de vitória. Assim nós oramos e tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
E que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor. Desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Deus nos abençoe, queridos. Vai em paz, vai na bênção. Quero convidar todo o grupo de Gileade para vir aqui à frente, para tirar foto.